Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei de que lugar, de que horário você está me assistindo. Para o pessoal de Vitória, vou deixar aí embaixo nos comentários os meus dados para contato. Obrigado. O vídeo de hoje vai ser sobre mim mesmo. Vou falar da minha trajetória de vida e como surgiram as minhas primeiras angústias. No vídeo passado, eu falei das nossas neuroses e das nossas psicoses, que são as nossas angústias. Agora eu vou mais detalhadamente falar das minhas próprias, né? O que é que realmente me incomodou, né? O que é que realmente me angustiou ao longo da minha vida. Mas primeiro eu vou pedir um momento de silêncio para pedir a Deus que me ilumine e me oriente. Tudo começou quando eu nasci. Nasci na cidade de Parnaíba, no Piauí, litoral do Piauí. Eu fui o 14º filho, olha só, o 14º filho de um casal que já tinha 13 filhos. Ela era Clarinha e ele Moreninho. Um casal normal como tantos outros. Mas é de se imaginar que um jovem casal com já 13 filhos provavelmente não estariam desejando o 14º. Portanto, eu me pergunto, será que eu fui desejado? Ou, na verdade, eu foi indesejado? Né? Quem assistiu o vídeo passado, onde nós falamos sobre as neuroses, nós falamos dessa questão que traz, né, um trauma, né, que traz uma neurose já na gestação, pelo fato de a mulher ter percebido a gestação e ter ficado contente, agradecida por esta gravidez, ou ao contrário, ter ficado aborrecida e triste e injuriada com essa gravidez. Foi assim que eu vim a esse mundo. Quando eu nasci, trouxe as características físicas da minha mãe. Pele clara e uma mecha de cabelo loiro. Já o meu irmão, um pouquinho mais velho do que eu, herdou as características físicas do meu pai. Pele ligeiramente morena, cabelos pretos escuros e ligeiramente cacheados. Essa diferença veio mais tarde provocar um comportamento inconsciente do meu pai que me trouxe grandes angústias por toda a vida. Mais adiante vocês vão entender isso que eu estou falando. Na minha infância, eu e minha irmã mais velha tínhamos uma afinidade muito grande. Ela me chamava de meu lindo e me dava um monte de beijos todos os dias. Por outro lado, ela nunca mimava e nem beijava o meu irmão, né? Um ano mais velho. O moreninho. Aquele que puxou meu pai, o moreninho, né? Na medida que o tempo passava, meu pai foi percebendo que o meu irmão, aquele que puxou a ele, não recebia carinho da minha irmã. E aí, naturalmente e inconscientemente, começou a protegê-lo, enquanto procurava me penalizar nas pequenas causas do dia a dia. Aquilo soou para mim, inconscientemente, como sendo um desamor, uma rejeição do meu pai. Eu não sabia exatamente o que, mas me incomodava muito. Eu vivia angustiado, sentia a falta do carinho do meu pai.
Eu vivi em uma pequena cidade do interior. Na nossa cidade existia um certo bairrismo. Do lado tinha os ricos, era meia dúzia de famílias ricas e poderosas, do outro lado era o resto. A minha família fazia parte do resto. Mas eu tinha um tio que se casou com uma moça filha de uma daquelas famílias, do lado de lá, do lado dos ricos. Aí, quando eu ia brincar com os meus vizinhos, a minha mãe me chamava e dizia que eu não podia me misturar com aqueles garotos, pois eu era muito superior a eles. Eu era sobrinho do filho do tio rico, lembra-se? Ela dizia, lembre-se, você é sobrinho de um homem muito importante. Não convinha me misturar com aqueles meninos da rua. Mas aí quando eu ia para casa do meu tio, o tio importante, eles me falavam que eu não podia, porque eu não era importante como eles. Quer dizer, que eu era insignificante. Quer dizer, então, que eu era insignificante. Isso me trouxe um conflito muito grande, uma dualidade, né? Quem eu sou? Sou importante como meu tio ou sou insignificante como meus vizinhos? Eu não era nem uma coisa nem outra. Fudeu, e agora? O que eu faço? Tudo que eu queria era ser normal, nem importante, nem insignificante. Comecei a perceber o mundo aos 12 anos de idade. Até aqui, tudo que eu queria era brincar. A minha vida começou a mudar quando um dia imaginei que se eu fosse o filho mais velho, ao invés de ser o mais moço, todos os meus irmãos teriam tido suas vidas impulsionadas pela minha força. Olha só, então, desde aquela época, eu já tinha a ideia de que eu seria um vencedor, eu teria algo mais, né? Mas não era assim que meus pais e minha mãe e minha família me via. Ao contrário, eles me viam como eles. Me viam menos incapazes, menos capazes do que os outros. Meus pais estavam sempre a elogiar a inteligência e a expertise dos meus irmãos e primos. Esse preconceito era comungado também pela sociedade local. Vivia a vida inteira angustiada por causa desse preconceito. Foi aí que começaram as minhas dificuldades existenciais. Por que o mundo não enxergava as minhas qualidades? Foi dentro desse turbilhão de questionamentos incompreensíveis que cresci. Um dia eu falei do meu sonho para o meu melhor amigo. Disse a ele que eu sonhava fazer um curso de engenharia em São Paulo. O que ele me olhou com um ar de desdém e respondeu, mas rapaz, tu não se enxerga não? Como? Tu vai fazer um curso de engenharia em São Paulo? Nunca, é um absurdo, esquece. E hoje eu digo para vocês, nunca permita que alguém roube seus sonhos. As angústias dentro de mim cresciam a cada dia. Mas eu não desistia, dizia para mim mesmo, eu morro lutando, mas os meus objetivos eu nunca desistirei deles. E assim eu cheguei à fase adulta. Antes de completar 16 anos, resolvi sair de casa e enfrentar o mundo por conta própria. Queria provar para mim mesmo do quanto eu era capaz. Me formei como engenheiro mecânico em Mogi das Cruzes, São Paulo, em dezembro de 1974. Foram longos anos de luta. Depois da faculdade e durante a faculdade, trabalhei em várias empresas. Tive um relativo sucesso como projetista mecânico e depois como engenheiro mecânico. Mas nada aplacava as minhas angústias existenciais. Eu não sabia exatamente o que era, mas sabia que algo muito importante me faltava. Imaginava que se eu conseguisse ser um empresário de sucesso, as angústias poderiam cessar. Resolvi então me tornar empresário.
Montei várias empresas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ganhei bastante dinheiro em pouco tempo. Mas as angústias não acalmavam. Fui buscar então outros horizontes. Resolvi mudar de cidade. Fui morar em João Pessoa, na Paraíba. Depois vim morar em Vitória, no Espírito Santo. Mas nada, as angústias não cediam. Como as minhas inquietudes não cessavam, depois de passar por inúmeros terapeutas, vários psicólogos e psicanalistas, inclusive o famoso psiquiatra, escritor e terapeuta José Ângelo Gaiaça, com o qual fiz amizade. Resolvi eu mesmo estudar psicanálise. Durante 8 anos me dediquei ao estudo da psicanálise. Mas as angústias continuavam. Ao completar esse curso, sentia que as angústias estavam sempre presentes. Decidi então me aprofundar mais e mais na psicanálise. Foi aí que fui buscar o mestrado em psicologia. Ao tentar o exame de escolha desse mestrado, na UF Espírito Santo, percebi que me faltava o conhecimento da língua inglesa. Foi aí que decidi correr atrás desse conhecimento. Depois de alguns anos de estudo, resolvi ir para os Estados Unidos, com a intenção de acelerar o aprendizado na língua inglesa. Fui estudar na EF, Education First, em Tarrytown, Nova York, a 40 minutos de Manhattan, a esquina do mundo. Foi um sonho lindo e maravilhoso essa viagem. De lá fui visitar New Jersey, juntinho de Nova York. Depois fui passar o final de semana na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, onde foi assinada a independência dos Estados Unidos. Depois fui por um fim de semana conhecer Boston, no estado de Massachusetts, passando pelos estados de Connecticut e Rhode Island, o menor estado americano, onde pude ver um grande amigo daqui de Vitória que morava na cidade de Providence, esse estado. Em Boston pude ver o MIT e Harvard, a famosa universidade. Fui conhecer as cataratas do Niágara, em Nova York. E de lá fui a Toronto, no Canadá, a cidade mais moderna de todas até aqui. Essa viagem mexeu profundamente com as minhas neuroses. Para quem era considerado insignificante, essa viagem me trouxe a oportunidade de conviver em locais que eu considerava um privilégio, só permitido para as pessoas importantes. Mas o fato de ter convivido com um grupo de pessoas no mundo inteiro por algumas semanas e não ser discriminados por eles, ser tratado de igual para igual por aquele grupo seleto, mexeu profundamente com as minhas emoções. Passei inconscientemente a acreditar que eu era uma pessoa importante. Para minha surpresa, essa viagem aliviou substancialmente as minhas angústias. Passei a ter paz, a tão sonhada paz. Por favor, antes de sair, deixa aí embaixo os comentários, o seu like e de que lugar você está me assistindo. O seu retorno é muito importante para o canal. E o YouTube valoriza muito. Agradeço a todos por ouvir a minha fala até o fim e volto a lembrar como é importante para o canal o seu comentário, toque no sininho e compartilhe com todas as pessoas que você gosta. Obrigado.